Então, hoje, o que a gente vai conversar? Eu vou passar para vocês uma revisada de o processo de application, como que são os nomes das coisas, os termos que vocês têm que saber, as datas, os prazos, vamos falar sobre as provas. Então, vamos mesmo criar aquela visão geral. Quero ir para a faculdade, o que eu tenho que fazer? Enquanto eu vou colocando aqui, eu quero que vocês me contem nos comentários. Quem quer graduação? Quem quer alguma outra coisa que não seja graduação? E aí fala o que é. Quem vai aplicar esse ano e quem vai aplicar só ano que vem? Todo mundo me conta aí nos comentários. Aqui tem algumas coisas que eu vou falar mais de graduação, por exemplo, sobre SAT, que é prova de graduação, mas aí tem TOEFL, que é para as duas, né? Tanto para pós, um mestrado ou graduação, vai precisar do TOEFL ou de alguma prova de fluência. As cartas de recomendação, a maioria dos documentos, as redações, muita coisa transfere entre graduação e pós, sabe? Tipo, pode mudar um nome e tal, mas o esqueleto da aplicação é o mesmo. Então, a gente vai conversando e vamos batendo, assim, o que é para cada oportunidade, tá? Então, bora começar a conversar sobre isso. Primeiro de tudo, quero dar aquela revisada nos pilares e aí a gente vai conversando sobre como que vocês estão aí nesses pilares, tá? Vamos lembrar, uma aplicação para faculdade ou para mestrado, para o que for, você vai precisar de provas padronizadas, a gente vai precisar de prova, né? A gente já teve aquela conversa sobre ser opcional, não ser opcional. Eu já falei que eu não acho que é muito opcional, não. Eu acho que qualquer oportunidade da gente se destacar, a gente tem que agarrar. Então, podendo, façam as provas. GPA, o GPA, sempre quando eu falo dele da polêmica, mas polêmica porque na hora que vai fazer o cálculo para o jeito americano, a gente acaba ficando meio mal, mas o GPA nada mais é do que a média das nossas notas, né? Então, se você está na faculdade e vai aplicar para um mestrado ou para um doutorado, você vai calcular a média das suas notas durante o curso todo da faculdade. Se você está no colégio e vai aplicar para ir para a graduação, você vai calcular a nota do seu ensino médio, lembrando que ensino médio nos Estados Unidos conta o 9º ano também. Então, são 4 anos de ensino médio. Você vai fazer essa média de notas. Vocês vão precisar da sua lista de extracurriculares, que são também, tanto para mestrado quanto para graduação, a gente tem atividades extracurriculares, obviamente elas mudam de um para o outro. Para quem está aí no ensino médio, o que são as extracurriculares? Aquelas atividades que você faz fora da escola, pode ser um serviço voluntário, pode ser algum trabalho, alguma coisa assim. Para quem está na faculdade e quer ir para um mestrado, você vai fazer extracurriculares normalmente relacionadas à pesquisa, à assistência de assistente de professor, coisa desse tipo, né? Essays, que são as redações, cartas de recomendação, também, para quem está no ensino médio, você vai pedir para os seus professores de ensino médio. Para quem está na faculdade e quer ir para uma pós, você vai pedir para professores seus da sua faculdade. Entrevistas, que a gente vai conversar, não é sempre que elas aparecem, e alguns outros documentos que a gente também vai falar aqui, mas currículo, o transcript, que é o histórico escolar, o school profile e tal. A gente tem aula específica, inclusive, sobre school profile, vamos falar sobre eles. Bora lá, de 1 em 1, vamos revisar aqui, falando das provas padronizadas. A gente tem as de conhecimentos gerais, que a gente tem para graduação SAT e ACT, e para quem vai para mestrado, para quem vai para uma pós, o GRE ou o GMAT. O mais comum é o GRE. Você tem que checar com a oportunidade que você quer, se precisa dessa prova.
Então, digamos que essas são as provas de conhecimentos gerais. Quer dizer, é uma prova de admissão. Dá para fazer um paralelo aí com o vestibular, com o Enem. A gente sabe que não é a mesma coisa. A gente tem aula sobre SAT. E, além disso, a gente tem as provas de proficiência em inglês, né? TOEFL, IELTS, Duolingo. Mas as provas de proficiência, normalmente, é uma prova que, assim, não dá para fugir. Não tem como escapar. Em qualquer dessas oportunidades assim, acadêmicas, de graduação, de pós, vão pedir alguma comprovação da sua fluência, da sua proficiência em inglês. E aí, normalmente, TOEFL, muito, muito usado nos Estados Unidos, IELTS, mais usado na Europa. Para mim, a importância dessas provas é principalmente que é uma forma realmente padronizada deles conseguirem comparar os alunos, porque é aquela prova padronizada, todo mundo está fazendo aquilo, então ela dá realmente uma forma de calcular, né, qual que é o nível daquele aluno, o nível acadêmico, o nível de inglês, e elas mostram para a faculdade que você tem um certo nível acadêmico e, na parte do inglês, mostram que você consegue encarar o ritmo acadêmico em inglês, né? Tem aula sobre TOEFL aqui também, e eu falo isso, que o TOEFL é uma prova de fluência meio que voltada para o mundo acadêmico. Então, ele realmente comprova que você conseguiria, por exemplo, assistir uma aula e entender o que estava rolando naquela aula. Falando sobre datas aqui, gente. SAT, você faz a inscrição, falando sobre datas não, né? Sobre lugar. Você faz a inscrição pelo site da College Board, é o site oficial, College Board. E TOEFL você faz pelo site da ETS, que é o site oficial também. Outro pilar é o GPA, que eu estava falando, é a sua sua média no ensino médio, se for para quem tá no ensino médio, né? Se for para quem está na faculdade, é a sua média de todas as matérias da faculdade. Ensino médio, lembrando, do 9º ao 3º ano. E o GPA, ele dá realmente uma noção do seu desempenho acadêmico, né? Então, ele mostra se você era um aluno que conseguia acompanhar as aulas e que se interessava e tal, né? A lista de extracurriculares. Nela, aqui falando especificamente para graduação, no site onde você aplica, no Comunep, ele tem um lugar específico onde você coloca as suas atividades extracurriculares e dá uma explicada rápida em que era cada uma. Elas são muito importantes para você mostrar o que você fazia e qual que é o seu interesse para além do acadêmico. É importante a gente ter extracurriculares que mostrem realmente características nossas, que ajudem a gente a se destacar. A gente tem uma aula sobre extracurricular já, e as extracurriculares, elas são realmente uma forma de você se destacar, de você se humanizar também, né? De mostrar que você é alguma coisa além daquelas notas ali. Então, elas são importantes. Vamos olhar isso aqui, falando sobre atividades extracurriculares. Melhor ter pesquisa sobre assuntos diversos dentro do meu curso ou é melhor focar em um apenas? Eu acho que dá uma variada no seguinte sentido. Inicialmente, faz sentido que você tenha pesquisas diversas, porque eu acho que você ainda vai estar meio que descobrindo, né, o que você gosta, no que você é bom, vendo áreas diferentes e tal. Mas vai chegar um ponto que é muito importante você mostrar, você escolheu uma área, né, e você mostrar que você insiste ali, sabe? Que você realmente investe naquela área. Eu acho que isso acaba sendo uma coisa meio natural. Eu lembro, você comentou aqui em cima que você está acho que meio que no início do curso de engenharia, né? Tipo, 1º, 2º ano, assim. Então, é natural, no começo você dar uma buscada, fazer várias coisas diferentes, mas eu acho que naturalmente, depois, você vai nichando, sabe? Você vai escolhendo mais ou menos ali o que você gosta de fazer, e aí isso vai transparecendo no seu currículo e é importante, porque se você for pensar, quando você chegar lá na hora de você aplicar para o mestrado, vai ser com foco em alguma coisa, né? Então é interessante você ter ali alguma ligação com aquilo. Tá, vou só completar a do Bruno aqui, Fiz a pergunta porque eu já tenho pesquisa na área de sustentabilidade e eficiência energética, por isso a dúvida. Então, se você já está meio que naturalmente focando e está gostando, isso é muito importante também, né, gente? Não fique insistindo numa coisa só porque, já comecei a fazer isso e tal, não precisa não, tá? Depois
Quem já assistiu aula minha falando da minha ex-profissão sabe disso, né? Que eu não acho que não deve ficar insistindo. Mas se você tá naturalmente indo para essa área, tá gostando e tal, é melhor você investir em coisas mais aprofundadas nisso do que fazer aquela pulverizada. E isso vale também, gente, para quem faz, para quem está no ensino médio. É melhor você ter algumas atividades extracurriculares focadas, sabe? Coisas que você desenvolveu, coisa que não seja só, tipo assim, fui ali um dia e servi sopa no sopão, alguma coisa assim. É melhor você ter atividades que você insistiu, que você focou, que você investiu o seu tempo, do que, e ser menos delas, do que ter 15 atividades diferentes e de um monte de coisa bagunçada, sabe? Só porque a gente já estava aqui falando das extracurriculares, vou responder essa do Luiz e do Vinícius. Curso de especialização na área que quer estudar são boas extracurriculares ou eles gostam mais quando acham uma maneira de trabalhar com isso, colocando a mão na massa? Então, cursos são legais, mas eu tenho uma visão de que eles preferem, sim, essa história de mão na massa, de tomar uma iniciativa. Então, tipo, fiz esse curso, e aí depois do curso eu apliquei de tal forma, sabe? Busquei um programa que eu usei aquilo que eu aprendi no curso, alguma coisa assim. Então, é isso. Curso é legal, mas mão na massa é melhor, tá? Programação vai ser ensinada na minha faculdade de astrofísica. Fazer curso de programação é uma extracurricular? Sim, é uma extracurricular. Agora, não é porque vai ser ensinado na faculdade de astrofísica, ele é uma extracurricular porque ele é extra do seu currículo de agora, entendeu? Vamos supor, você está no colégio agora, não está lá no currículo do seu colégio, não tem aula normal de programação, você está fazendo isso por fora, por isso é uma extracurricular, beleza?